Antroposofia é uma filosofia que estuda o ser humano não só como um corpo físico, mas como um ser espiritual também. E na minha jornada de autoconhecimento foi a, foi a primeira filosofia que eu realmente comecei a estudar bastante. E, enfim, uma grande história, mas eu tive uma depressão bem assim, minha vida perdeu o sentido e eu reencontrei o sentido estudando filosofia antroposófica. E aí, depois eu estudei a medicina antroposófica e fiquei nela. Então, eu estudei muito tempo medicina antroposófica e filosofia antroposófica. Entendi. E hoje, qual que é o modelo que você diria que aplica hoje no seu consultório, com seus pacientes, e ensina para tantos alunos que a gente tem no Dose Certa? Perfeito. É uma, talvez seja um pouco ousado dizer isso, mas é uma evolução da antroposofia ou é uma adaptação, algo desse tipo? Eu não sei se eu posso falar evolução da antroposofia, seria talvez até arrogante, né? Mas uma complementação, porque então eu entrei na faculdade, na verdade, para estudar medicina antroposófica. E eu via na faculdade quase que uma desculpa para estar na medicina antroposófica. Hoje eu estudo até bastante o conteúdo da faculdade, mas naquele tempo quase que eu negava o que eu aprendia na faculdade. Então, durante toda essa jornada de faculdade, até alguns anos depois, uns 2, 3 anos, eu era médico, eu aplicava exclusivamente medicina antroposófica. Mas depois eu fui vendo que faltava algo. Por exemplo, no mundo da suplementação. Não sei se é por conta da filosofia, mas eu tinha muito preconceito. Então, quando eu me formei, eu tinha a filosofia, essa muito influenciada pela filosofia antroposófica, de que eu buscava um tratamento 100% natural. E por conta de buscar um tratamento 100% natural, eu não queria achar suplemento. Então, tudo bem que um paciente tivesse uma falta de B12, eu queria achar algum alimento que supriria, ou alguma gotinha de alguma planta, alguma injeção natural que fosse ajudar, né? Então tinha a teoria de ajudar o metabolismo para absorver mais B12, comer mais carne, fígado, mas isso não acontecia. Mas também dependia de uma maturidade até para entender exame laboratorial, que eu demorei a ter. E eu fui vendo que é lindo, é maravilhoso, eu tenho muita gratidão, eu peguei o que tem de melhor dessa prática, e só que eu vejo que tem um pouco de ingenuidade em tudo isso, em querer algo 100% natural. Eu estou falando agora mais de mim ao invés de falar da filosofia. E eu fui vendo que o meu objetivo, o meu propósito é trabalhar com uma medicina 100% fisiológica, o mais natural possível. Então, é fisiológico ter B12 boa. Se a carne, que é a principal fonte, não te dá o que você precisa, vai suplementar. Se você não come a proteína que precisa, vai tomar um whey protein, um colágeno ou qualquer outra proteína. Então a fisiologia em primeiro lugar. Então isso fez toda a diferença e é o que a gente traz para o Dose Certa, né? O que o ser humano precisa, e a gente pensa muito em hierarquia terapêutica também. Porque falando em suplemento, existem hoje uma gama de suplementos muito grande. E eu, como na teoria do paciente zero, eu como primeiro paciente, até para explicar um pouco a teoria do paciente zero, eu acredito que a gente tem que primeiro estudar teoria, a gente tem que validar em nós mesmos e depois levar para a família, só depois chega no consultório. Essa é a trajetória de tudo que Às eu vezes, uso. às vezes até os sócios têm um privilégio Os aí sócios de também, às vezes, né? testar. Tô brincando. Testam também, com certeza. Então, com essa teoria do paciente zero, eu já falei várias vezes sobre isso. Durante muito tempo, eu falava que eu era amaldiçoado por ter uma doença altamente incapacitante, que é a síndrome da fadiga crônica. E hoje eu tenho certeza que foi uma bênção. Me traz alguns desafios até hoje, né? Mas com essa doença eu consegui aprender muito sobre suplementação. Então, no meu desespero de ter energia, eu testei muita coisa que realmente nem fez cosquinha no meu nível de energia. Então eu escutava falar sobre suplemento X, Y, Z, eu usava e cadê a energia? Nada. Fui vendo também a importância do hábito, o suplemento não substitui o hábito, e fui entendendo, fui realmente limpando o mundo dos suplementos, entendendo o que é essencial. O que me levou à possibilidade de poder atender em comunidades carentes também. Porque numa comunidade carente a gente não vai ter o luxo de prescrever algo que talvez não faça sentido e seja caro. A gente vai ter que prescrever realmente só aquilo que precisa e ele vai ter condição de adquirir, né? Então eu consegui trabalhar em comunidades carentes com muito sucesso, né? Tanto sucesso que incomodou, né, muitas pessoas. Mas então,
todas essas teorias, toda essa vivência, dificuldade, me ajudaram a concretizar isso junto com você no Dose Certa. Muito bom. E aí, o termo que talvez a gente pudesse usar é medicina fisiológica o mais natural possível. É isso? Esse é o propósito, é. Tá. Sim. E medicina fisiológica que pode ser até interpretada talvez como tratamentos fisiológicos, né? Porque pode ser absorvida e aprendida por nutricionistas, por dentistas, não necessariamente só o médico pode aplicar o método, né? Tem coisas que são específicas do médico, claro, mas o método dose certa que é esse acúmulo e fusão, enfim, de conhecimentos e vivência que chegou no objetivo final. Sim. É mais ou menos isso. Sim, o método é para o profissional da área da saúde, mas realmente existem pontos, como por exemplo o visco injetável, exclusivo para profissional médico. Perfeito. E aí, entrando no visco em específico, o que é o visco? Então, o visco, como você bem disse, é uma planta semiparasita, nasce na Europa e existem várias subespécies, né, da macieira, do abeto, do quercus, e a gente utiliza subespécies e fazemos injetáveis com essa planta, normalmente dinamizados. Então, e o visco ele é utilizado desde a antiguidade, né? Então, isso não é novidade. Na medicina antroposófica foi começado a utilizar na forma injetável, mas isso faz parte da cultura alemã. É uma planta medicinal regional, então lá é utilizado literalmente como uma panaceia. Então eu já li uma literatura popular falando que é bom para pressão, bom para, quase falando igual aqui no Brasil, espinguela caída, é bom para tudo, pela medicina popular alemã. E, e é muito bonito, a gente consegue observar bem o visco com álbum, principalmente no outono e no inverno, onde as plantas, as folhas caíram das plantas, das árvores, e os viscos ficam realmente, aqueles tufinhos de visco ficam maravilhosos em cima da árvore. Bacana. E existe alguma história característica do início do uso, ou é algo tão antigo que talvez não tenha esse tipo de história? O início realmente eu não conheço, assim, o início da injeção eu conheço porque foi logo no início da medicina antroposófica, né, quando a doutora Rita Wegman, juntamente com o filósofo Rudolf Steiner, começaram a falar sobre essa planta e, juntamente com uma empresa, eles desenvolveram essa injeção com indicação para o paciente oncológico. E tem uma fala do Rudolf Steiner que eu vejo como ambiciosa, emblemática. Ele diz que a meta do visco é substituir o bisturi dos cirurgiões. Pesada, né? Sim, É, realmente. Ou ousado, talvez, né? ousada, ousada. Mas se for 10% disso já é muito, né? Já é muito, porque o paciente com câncer muitas vezes é um paciente que ele sente que quer fazer algo a mais. O tratamento convencional ele é importante e a gente tem muita gratidão pelo avanço que a ciência teve nesse sentido. Mas ele sente que ele precisa de fazer algo que é não só para matar o câncer. Ele sente que ele precisa fazer algo para a sua saúde. E o visco é uma dessas ferramentas. Talvez a que tenha mais estudo científico no mundo das práticas naturais.